Fala galera, bem-vindos ao quinto episódio do MX3Cast e hoje temos uma convidada, cara, sensacional. Mas antes de eu começar as apresentações, eu quero pedir para você se inscreva aqui no canal da MX3, dá um like nesse vídeo aqui e compartilha com seus amigos, com seus parentes, com seu cachorro, com seu periquito, com todo mundo, porque mais uma vez estamos trazendo conteúdo fantástico para vocês. Então não deixe de seguir o nosso canal. Toda semana, quinta-feira, tem um episódio novo para vocês. Já tem 4 episódios para trás que foram maravilhosos. Então ativa o sininho para receber as notificações e ficar sempre atualizado com os nossos conteúdos. E hoje recebemos uma convidada que fala de 2 temas que todo empresário deveria dominar: como se tornar inquebrável e como entender o papel da cripto na economia do futuro. Eu estou muito curioso, eu confesso que eu entendo muito pouco de cripto, hoje eu vou tirar várias dúvidas. Ela que é engenheira civil, formada em administração com MBA em gestão empresarial, influenciadora digital, educadora financeira com mais de 80 mil seguidores no seu Instagram. Foi apresentadora do Giro Cripto, o primeiro programa de TV brasileiro sobre criptomoedas, e desde 2017 investe no mercado de cripto. Seja bem-vinda, Yara, ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui em Londrina participando de um podcast. E vamos desmistificar a criptomoeda para a galera e falar como se tornar inquebrável, quais são os pilares aí. Show de bola. E para a gente começar, conta um pouco da sua história. Quem é a Yara, de onde você veio? Sei que você ficou milionária cedo. Já me contaram aqui no Ponto Eletrônico, então conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Vamos lá, pessoal. Eu, na verdade, sou formada em administração de empresa e depois eu fui fazer engenharia civil. Então, comecei a minha jornada muito cedo, com 13 anos já comecei a trabalhar, com 16 anos já era gerente de loja. E desde então, eu busco maneiras de potencializar o meu ganho financeiro, que eu sempre tive em mente que eu sozinha dificilmente conseguiria chegar à independência financeira. Então, eu sempre busquei maneiras ali de potencializar o meu ganho. E, por incrível que pareça, eu fui agiota com 16 anos. Ô, louco. Já prescreveu o meu crime, STF, por favor. Mas foi algo muito natural, Fábio. Foi quando, de fato, eu entendi o poder do dinheiro. Eu entendi que realmente o dinheiro faz mais dinheiro, sendo esse curto período da minha vida agiota. Mas era algo muito, nada profissional, né? Era algo bem caseiro ali. Eu troquei meu primeiro cheque de R$500, dei R$450 para a pessoa, ela me deu R$500. E ali eu ganhei R$50 em uma operação só porque eu ia esperar 30 dias a compensação do cheque. Então aquilo dali já me deu um start. Eu falei, cara, eu trabalhando, isso há 19 anos atrás, eu tô com 35, galera. Já me deu um super start. Eu falei, eu trabalhando, eu ganhava R$150 por semana. Em uma operação, por eu ter R$450, eu ganhei R$50, né? E aquilo já me deu um alerta. Eu falei, cara, se eu tiver 11 mil rodando ali, já praticamente me dá o que eu fico o mês inteiro trabalhando aqui. Então, ali me deu esse start. Aí, ingressei na faculdade de administração muito nova também. Saí do terceirão, já fui para administração. E lá eu já tive outra palestra sobre como se tornar sócia de empresas através das ações. E daí já comecei minha jornada como investidor. Quantos anos? Com 17 eu comecei a faculdade. Saí do terceirão e já ingressei na faculdade. Aí com 17 anos não comecei a investir, até porque era mato, né? Não tinha home broker na palma da mão, gente. Era difícil, tinha que ligar pro gerente, ver a cotação no rádio. A gente conta hoje. A gente via nos filmes, né? Aquela galera pegando o telefone, segurando o telefone aqui, o outro aqui, Então, gritando. na época que eu entrei já não era assim, já tinha home broker no Santander. A minha primeira foi no Santander, só que ainda era muito moroso. Eu me lembro de ter que escutar cotação e não tinha na palma da mão. Isso há 19 anos atrás. Nem celular com internet, assim, igual a gente. Era jogo da cobrinha, gente. Eu não me lembro certinho. No Nokia tijolão. Eu tinha aquele V8, sabe? Um celular assim que era até moderno pra época, mas não tinha essa interação que a gente tem hoje. Mas daí já começou a minha curiosidade. Eu falei, eu preciso largar a agiotagem, meu pai tá bravo, eu preciso me tornar sócia. Não tinha capital suficiente pra abrir nada meu na época. E daí eu já me alertou. Aí com 19, de fato, foi quando eu comprei ali as minhas primeiras posições no mercado. E eu também daí eu saí da faculdade, no último ano eu já comecei meu MBA. E daí eu conheci meu primeiro sócio na construtora, Emílio Constantino, e ele já construindo casa. E eu, nessa época, já tinha conseguido fazer um bolo, porque eu era muito... fazia rolo, trabalhava bastante, fazia bico, então eu já
Na época que eu conheci o Emílio, eu já tinha 80 mil reais guardado ali. E daí eu chamei ele para fazer casa junto comigo, ele já construía, já estava ganhando dinheiro com isso, e a gente iniciou a nossa operação, e daí comecei a construtora, assim, de maneira informal também, logo depois do MBA a gente já começou nossas primeiras casas, e daí que eu fui buscar me formar em engenharia civil, porque eu não era engenheira, não tinha o conhecimento teórico, só tinha o prático. Falei, eu vou me formar, né, porque a construtora dava muito dinheiro, comecei no boom do Minha Casa Minha Vida. Falei, eu preciso me especializar que eu vou ter a consultora o resto da vida. Aquela ingenuidade de pessoas novas, né? Então, daí eu me formei e foi basicamente isso a minha jornada antes de cripto. Aí, Já é bastante coisa. já é bastante coisa. Só que daí todas as vezes que eu vendia uma casa, eu procurava algum investimento, né? Aham. E daí em 2017 surgiu o Bitcoin com muita força. Com muita força, todo mundo só falava em Bitcoin, Bitcoin. E tinha uma pessoa do meu ciclo que o patrão dela comprou Bitcoin e todas as vezes que eu encontrava aquela pessoa, ele me falava, meu patrão dobrou, meu patrão triplicou. Daí eu vendi uma casa e investi no tal do Bitcoin. Em 2017 isso, paguei. Isso era... Quanto que você investiu em Bitcoin? Eu comprei por 54 mil reais na época. Que na época, quanto que era o Bitcoin? 54 mil reais. 54... sim. Eu paguei 54 mil reais em um Bitcoin. Você comprou um Bitcoin só. E só. E quanto tá a cotação hoje? 600 mil reais. Você ainda tem esse Bitcoin até hoje? Tenho. Mas aí o que aconteceu? Eu paguei 54, ele subiu para 70, eu não vendi, Aham. aí caiu para 12. Mas é normal. Aí eu falei, não acredito, eu sou muito burra. E na época eu falava, não, eu sou muito esperta aqui, né? Aham. Tô fazendo as coisas, tá dando certo. Daí eu me envolvi com esse negócio de Bitcoin, perdi dinheiro. Só que eu falei, agora eu já Deixa foi lá. por... E daí não só deixar lá, eu falei, tá, eu fiz errado, a culpa foi minha de não ter estudado, eu não sabia sequer o que era Bitcoin, blockchain. Eu fiz o processo inverso. Sempre na minha vida eu estudava, analisava e depois entrava. Com Bitcoin, O que a maioria fez foi na emoção. na emoção, com medo de ficar de fora, naquela ganância, eu diria. E daí eu fui estudar depois. Fiz meu primeiro treinamento de criptomoedas em 2018, que chama Convex, é um treinamento do Fernando Urich, um economista muito foda, junto com o Richard Rittenband. E daí aquilo já me deu um start, eu falei, cara, criptomoeda é o futuro, não tem, é isso. E daí eu comecei a pesquisar mais no Brasil, não tinha conteúdo no Brasil quase, em 2018. Aí o maior congresso de criptomoedas do mundo era em Singapura. E daí eu falei, eu acho que eu vou nesse negócio, porque daí eu já vou coletar na fonte, né? Eu vou ficar procurando tradução aqui no Brasil e não tinha tanto influenciador. Aí eu fui para Singapura e quando eu voltei eu era a maluca do Bitcoin. Todo mundo que eu conhecia, eu queria falar. Nessa época, acho que nem o Bruno Perini já falava de Bitcoin nessa época ou ainda não? Falava, ele tinha um módulo no Viver de Renda dele, ele tinha uma coisinha falando sobre Bitcoin. Mas não falava muito. Não, na rede social não tinha, assim, era bem... E você era taxado como louco naquela época, era pirâmide, assim, era... Até muito pouco tempo atrás era considerado, né? Depois, agora que a gente tem fundos, bancos, governos, agora caiu um pouco essa máscara de ser pirâmide ou ser algo ilegal. Mas até 2020, por exemplo, a gente tinha muita coisa ligada a coisas ilegais, né? Enfim, daí foi assim que começou a minha vida de influencer, Fábio, porque meus amigos não me aguentavam mais. Eu falei, eu vou falar para quem quer me ouvir. Aí abri meu Instagram, que era fechado na época, e comecei a fazer conteúdo para falar tudo que eu tinha aprendido nesse congresso sobre Bitcoin. Mas aí nesse momento você continuou mexendo com construção, você mexe com construção civil até hoje? Até hoje. Eu continuei tudo em paralelo, né? Porque a operação de construção civil, ela roda sem mim, né? Eu sou engenheiro, então quem tá trabalhando lá não sou eu. Então é bem tranquilo construir, depois que você tem equipe formada. Eu tô com o mesmo pedreiro desde a primeira casinha, o João. Um abraço pro João. Segura aí, viu? Porque é difícil achar... É difícil, ele é bom, confiável. Então a operação é tranquila. Aí... eu nunca deixei de fazer as coisas no mundo físico, né? Até porque pra gente investir, a gente tem que conseguir ganhar dinheiro de alguma forma. Então, hoje em dia tem usinas fotovoltaicas também. Então, eu tenho uma operação paralela a isso tudo. Nunca parei. E do Bitcoin, vamos lá, de lá pra cá, você criou várias outras coisas como influenciadora também, né? Sim. Conta um pouco mais o que você faz hoje no Instagram, as parcerias que você tem. Maravilha. O Bitcoin eu acho que foi uma grande virada, assim, da minha vida.
Eu sempre tive a meta de ser palestrante, de ajudar pessoas, tanto é que aos 28 anos eu já tinha começado a fazer planejamento financeiro para as pessoas que estavam ao meu redor, e eu tinha essa ânsia de falar, de ajudar, e estava no meu quadro de visualizações que eu ia ser palestrante em algum momento. Só que sobre o quê? Eu não fazia ideia. E eu acho que quando eu comecei a falar sobre Bitcoin, me abriram várias portas que fez todo sentido esse meu plano de ser palestrante. Então, hoje em dia, no Brasil, eu sou uma das maiores referências de palestrante mulher. Já estive nos principais eventos, não só de cripto. Nos de cripto, eu bato cartão, né? Tô em todos. E também eu furei a bolha. Então, eu fui, eu acho que a única mulher de cripto a ir no Rio Innovation Week na semana retrasada palestrar lá no Rio de Janeiro. Também fui no Inova Summit, que agora tem uma ala de criptomoedas. Também palestrei lá. Então, tem, assim, muita coisa que me abriu as portas em cripto, que antes eu não fazia nem ideia que eu faria algo nesse sentido, como vários treinamentos. Agora estamos começando a fazer um evento também de cripto, então... Segura esse que no final, que você acha um convite pra galera. Maravilha. Vamos explorar um pouco a questão de cripto, que eu acho que muita gente tem curiosidade ou tem informações erradas. O que você vê de maior confusão que a galera faz sobre Bitcoin? Eu acho que a grande confusão que a galera faz é comprar Bitcoin da maneira errada ou no lugar errado e essa empresa ser um golpe. Porque o Bitcoin em si não tem como ele deixar de existir mais, né? Já está muito grande. Países, Estados Unidos agora fez uma reserva estratégica em Bitcoin. Então, comprar Bitcoin não tem risco dele sumir, você perder, a não ser que você não cuide dele, não coloque ele no lugar certo. Assim, da wallet. Esquecer a senha. Mas o que acontece? Muitas empresas, vendo o boom das criptomoedas, principalmente do Bitcoin, começaram a oferecer esse serviço. Compre aqui comigo. Mas eram pseudos empresas, né? Que acabaram sumindo, falindo, né? E sumindo com o dinheiro da galera. Então, tem muitas pirâmides relacionadas ao Bitcoin. Esse é o grande problema, que as pessoas vinculam Bitcoin com pirâmide. Mas, gente, já teve pirâmide do boi, já teve pirâmide do avestruz, já teve pirâmide de várias coisas. Golpistas se aproveitam do hype para fazer pirâmide financeira. Só que o Bitcoin, ele é o único ativo deflacionário que existe. Então, não tem como o Bitcoin ser pirâmide. E sim, falsas empresas que se utilizam do Bitcoin. Eu acho que esse é o principal medo das pessoas. E qual que é a forma segura de comprar Bitcoin? A forma segura de comprar Bitcoin é você procurar uma empresa qualificada. Então, hoje em dia, tem a Binance, que é a maior exchange do mundo, que ela já fornece um Pix para o Brasil, né? Então, você consegue mandar um Pix para lá, compra seu Bitcoin. Só que o lugar de deixar não seria na Binance, porque a Binance também é só uma intermediária. O ideal e o que prega os desenvolvedores do Bitcoin, né, é você fazer sua autocustódia, você estar livre de intermediários. Então, o ideal é você comprar uma carteira ou ter uma carteira no seu celular. Tem várias carteiras, como a Blue Wallet, você baixa o aplicativo, você compra na Binance e manda para essa carteira de cripto. Aí é você que está fazendo a gestão. Aí não tem como a empresa sumir, não que a Binance vai sumir, ela é a principal e maior exchange do mundo, tá? Mas corre o risco. Não é risco zero, né? Porque a FTX... Assim como tiveram vários bancos no Brasil aí num futuro um pouquinho mais longo, né? Acho que recentemente, faz tempo que eu não vejo isso, mas teve banco no Brasil que quebrou. Sim. Com o dinheiro de muita gente, né? Então, a gente tem um beirando a falência, né? O Master agora tá pendurado, mas ainda não é. Tem o FGC que vai garantir ali eles, ou até uma compra forçada para não dar esse tombo no FGC. O FGC vai garantir até X mil reais. Só né? Se você tem um muitos limitador. milhões lá no banco... 250 mil por CPF, o limitador do FGC. Mas, basicamente, galera, criptomoeda é você que tem que fazer a sua gestão, você que tem que fazer sua autocustódia. A partir do momento que você terceiriza a sua responsabilidade, igual o Collor bloqueou a poupança. Se você deixar as suas criptomoedas em uma exchange e ela vir a sofrer um hack, e ela falar, gente, eu fui hackeada, você vai fazer o quê, né? Então, eu acho que dá para você comprar pela Binance, que é a maior exchange do mundo. Aqui no Brasil tem algumas que eu utilizo para comprar, como a Bitbank, que é o maior banco de criptomoedas do Brasil também.
Tem cartão, já tem tudo. Acessibilidade com Pix. Dá para você, na verdade, fazer um Pix para esse banco. Você já faz um Pix, mas na descrição do Pix, você coloca Bitcoin. Ele já entra em Bitcoin. Você não precisa nem se dar ao trabalho de entrar lá e comprar. Hoje em dia é muito fácil comprar Bitcoin. Com apenas R$10 você já compra Bitcoin. Só que a gestão desse Bitcoin posterior à compra, você que deveria aprender a fazer, né? Numa Blue Wallet, numa Ledger da vida, numa Tango Wallet, que são carteiras que você deixa o Bitcoin na blockchain e você tem acesso, só você, ninguém mais tem acesso às chaves privadas, que é o que destrava esse seu Bitcoin lá da blockchain. Então pode empresa sumir, deixar de existir, que seus Bitcoins estão assegurados na blockchain, que é a tecnologia mais segura do mundo hoje, tá? E é engraçado também que quando a gente fala de criptomoeda, vem muito Bitcoin, 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 mas Bitcoin não é a única. Não é a Na única. verdade, existem várias, né? Milhões hoje em mais dia. seguras e tem as fogo de palha e tem as que são golpe, enfim. Queria que você explicasse um pouco pra gente dessa loucura que é o mercado de cripto, de que você tem a Ethereum, você tem as mais famosas, mas, cara, do nada aparece uma criptomoeda e de repente ela valoriza e depois ela sobe. Deixa de existir, E aí né? teve influencer que criou criptomoeda lá e depois sumiu também. Eu queria que você explicasse pra gente, você que tá no dia a dia, né? Que loucura é essa que acontece no mercado de cripto? Até pra quem tá nos assistindo aqui, não cair nessa emoção ou não cair nessas euforias É. que acontecem sempre. Bom, hoje em dia é muito fácil você criar uma criptomoeda. Dá pra gente criar uma criptomoeda MX3, por exemplo. É muito rápido, porque hoje em dia o Bitcoin é a principal moeda do mundo, foi a primeira, e depois a gente tem as altcoins, que são alternativas ao Bitcoin. Então, tudo que não é o Bitcoin são altcoins, tá? E daí o Ethereum, ele puxou a fila de contratos inteligentes. Então, dentro da blockchain do Ethereum, você consegue fazer com que surja novas criptomoedas. Então, não necessariamente você precisa desenvolver toda a tecnologia de uma blockchain. Você pode pegar toda essa estrutura já existente e fazer a sua criptomoeda lá, né? O seu token dentro de uma blockchain pré-existente. E tem blockchains muito baratas, assim como a da Solana. Então, Solana é uma outra criptomoeda também, que tem a sua blockchain própria. Então, para você hoje em dia fazer uma criptomoeda dentro da PumpFun, por exemplo, que é uma plataforma da Solana, você consegue fazer muito rapidamente. Então, hoje em dia, a gente tem milhões de criptomoeda. A gente teve Ronaldinho Gaúcho fazendo o lançamento da criptomoeda dele. Agora, se eu não me engano, o Imperador, o Adriano também lançou a dele. E todas, depois, elas vêm a falir, né? Teve até uma outra influencer que fez olha, gente, se não puder falar isso, corta. Ela fez a BTC, ela é uma criadora de conteúdo adulto. E tem o Bitcoin, que é o BTC, e ela fez aí O BCT. o BCT para... Entendeu? O BCT. E daí ela ganhou um mega dinheiro. Para você acessar os conteúdos dela, você precisava ter essa criptomoeda, o token inflou, e depois os desenvolvedores acabaram despejando na cabeça da galera que estava lá, e o token foi praticamente a zero. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque poucos tokens têm alguma serventia. A maioria nasce do entusiasmo de alguém que não tem uma longevidade, porque não tem utilidade. Por que você vai comprar um token que não tem utilidade, né? Então, agora a gente está entendendo. Criptomoeda veio para ficar. Mas nem tudo que é cripto realmente faz sentido em ficar, permanecer. Então, a gente tem que ter muito discernimento ao avaliar a criptomoeda que você vai comprar. Qual é o benefício que ela nos traz? O que ela resolve? O Bitcoin, ele resolve o problema da inflação. Ele resolve o problema da impressão ilimitada de qualquer moeda fiduciária que seja. Ele resolve o problema de as moedas fiduciárias terem perdido o lastro desde a quebra do Bretton Woods, que foi em 1944, que o dólar se tornou moeda mundial com o acordo de Bretton Woods. Em 1971, o Nixon simplesmente falou: o ouro que está aqui não vai mais garantir o dólar, e vocês que lutem. Então, desde 1971, nenhuma moeda mais tem lastro. E os governos imprimem a todo momento. E todas as vezes que os governantes ligam a impressora, eu e você estamos empobrecendo. Entende? Para vocês entenderem o que é inflação, basicamente, pega o ouro. Imagina se o ouro existente dobra.
o preço dele vai cair, porque dobrou a quantidade de ouro existente. Se a gente negociar esse telefone hoje em ouro e eu cobrar de vocês 10 gramas, e amanhã a gente achar 2 montanhas de ouro, esses 10 gramas não valem mais o Bitcoin, entendeu? Então daí não vale mais o meu celular. Então vocês precisam me dar 20 gramas depois que as 2 montanhas foram encontradas. Então, quando as pessoas entendem que o Bitcoin é a única solução para um modelo de moeda fiduciária quebrado, que tende ao fracasso, o real é a 8ª moeda do Brasil e já se desvalorizou 87%. E talvez ele deixe de existir e surja o cruzeiro de novo, cruzeiro novo. E aí? E a gente vai ficar empobrecendo a todo momento? Quando o real surgiu, era 1 para 1 com o dólar. E aí, olha onde o dólar está. E o dólar também enfraquece, galera. A dívida dos Estados Unidos são trilhões, impagável. Qual é o lastro disso? Entende? Então, se a gente pensa, é óbvio que o dólar tem o seu valor, tem toda a economia dos Estados Unidos por trás, mas é uma moeda que perde poder de compra com o passar dos anos. Então, Uma canetada, ela pode cair pela metade. sim. Uma Estados troca Unidos de foi... governo rebenta. Os Estados Unidos foi um dos países que mais imprimiram dinheiro na época da pandemia. E o dólar, por que o dólar ainda permanece forte? Porque ainda tudo é cotado em dólar, mas a gente está vendo uma reorganização mundial que podem sim colocar um novo padrão mundial, Vou né? fazer uma provocação para você. Concordo com tudo que você falou. Mas quando a gente olha para as cripto... Vamos pegar Bitcoin. Quando a gente olha para o Bitcoin, ele também não sofre picos de volatilidade extremos Sofre. que, teoricamente, tira a segurança de quem tem o Bitcoin? É por isso que o Bitcoin, na minha concepção, ele nunca vai ser utilizado como moeda de troca, e sim como reserva de valor. E assim como o ouro, o Bitcoin ainda está passando por provações. O Bitcoin é um ativo muito novo, surgiu em 2008, a gente ainda está em 2025. E o ouro, que é centenário, também passa por grandes quedas. Então, a gente vai enfrentar isso sim, mas quando você entende que tudo está perdendo valor perante o Bitcoin e que cada vez a gente tem um período de 4 em 4 anos que o Bitcoin tem algo chamado halving, que para surgir mais Bitcoin, agora anota, gente, que essa é boa, para surgir mais Bitcoin, precisa de fato ter transações. E essas transações são validadas por mineradores. E esses mineradores ganham uma recompensa da rede a cada bloco de Bitcoin que é minerado. Então, a cada 10 minutos tem um bloco sendo formado e uma recompensa de 3,25 para o 3,12 Então é para o para isso minerador. que tem aquela galera que tem as fazendas de mineração com uma porrada de computador caçando Bitcoin. É exatamente isso. Caçando Bitcoin não, resolvendo o bloco. Então, quem resolve primeiro ganha tudo aquilo. Ganha a recompensa. E essa recompensa, ela vem diminuindo com o passar dos anos. Então, o Bitcoin surgiu em 2008. Em 2012, a gente teve o nosso primeiro halving, que saiu de 50 Bitcoins por bloco minerado, ou seja, a cada 10 minutos, 50 novos Bitcoins surgiam. Em 2012, quebrou pela metade, caiu para 25. Depois, em 2016, caiu para 12,5. Depois, caiu para 6,25. E agora, em 19 de abril do ano passado, caiu para 3,12. Então, se a emissão de novos Bitcoins ela diminui 50%, que dá uma média de 4 em 4 anos isso, ela diminui a quantidade de Bitcoins que realmente estão existindo. Diferente da moeda fiduciária, que cada ano que passa, aumenta a quantidade de moedas Todo dia. Todo dia. E se você parar para pensar, todas as moedas estão se desvalorizando perante o Bitcoin. Querendo ou não, o Bitcoin ainda tem que passar por vários obstáculos de realmente ser considerado uma reserva de valor. Mas se você parar para pensar em tudo que o Bitcoin já conquistou em poucos anos de existência, e ele foi o ativo que mais se valorizou nos últimos 10 anos, a gente já caminhou muito. Agora, com o Trump na presidência, o Bitcoin é considerado reserva estratégica lá dos Estados Unidos. El Salvador é um país que tem a sua economia girando com Bitcoin. Aqui no Brasil, por exemplo, se você for em Rolante, que é uma cidade do sul, a maioria dos comércios já aceitam Bitcoin. Então, a gente está vendo essa
aderência do Bitcoin, essa adesão por grande parte da população mundial, justamente porque eles viram que estar nas moedas fiduciárias faz com que você empobreça ano após Tem ano. algumas ferramentas que você contrata, ferramentas não nacionais, né, ferramentas estrangeiras, que tem lá cartão de crédito e Bitcoin. Ah, sim, igual a PayPal, você diz? Acho que eu nunca vi pelo PayPal, eu não lembro qual foi a ferramenta que eu fui contratar. Ferramenta para usar aqui no marketing. Assim. Ah, que você foi comprar. Eu fui contratar uma assinatura tem. de alguma coisa. Aham. E aí já tem algumas ferramentas que tem lá a opção. Tem lá cartão de credit card e Bitcoin e Ethereum. Sim. Só vi Bitcoin e Ethereum, não vi mais nenhum outro, só vi esses dois. E cada vez mais isso vai se tornar corriqueiro, né, Fábio? Mas tem alguém hoje, por exemplo, que na sua rotina diária, você conhece alguém ou alguém na internet que você viu, que você conversou, que você trombou pelos eventos, que usa assim na sua rotina o Bitcoin para comprar alguma coisa, que já absorveu para o seu dia a dia ou ainda não? Não conheço, é que eu vivo numa bolha também, né? Então, para mim é fácil conhecer, né? Tem o Palavra de Satoshi, um abraço, Vini aí, que ele só vive em Bitcoin. Ele é P2P de Bitcoin. P2P é aquela pessoa que consegue fazer o intermédio. Então, você não precisa passar por uma exchange, você não precisa passar por um banco de criptomoedas. O Vinícius, por exemplo, ele faz isso. Você liga para ele e fala, Vinícius, queria comprar R$ 1.000 em Bitcoin, você manda para essa carteira? Ele já manda para a carteira e você faz um Pix para ele. Então, ele já vive 100% em Bitcoin. Ele tem um canal lá que se chama Palavra de Satoshi, por exemplo. Só que eu conheço vários amigos meus, vários, que são desenvolvedores e só prestam serviço para o exterior, que só recebem em criptomoeda. Não digo nem só em Bitcoin, mas recebem no dólar digital, no dólar tokenizado. Então, como eles declaram isso, fica essa ponto de interrogação aí para vocês, gente. E a criptomoeda do Elon Musk? Ah, gente, a criptomoeda... Na verdade, o Elon Musk mesmo não Como é tem que é o nome nenhuma mesmo? Eu esqueci o nome da... É que o Elon Musk ele não fez nenhuma cripto dele. Já fizeram várias criptomoedas com o próprio nome, mas nenhuma. Ele falou: essa criptomoeda é minha, postei no meu perfil. Tem uma que... Então, teve uma que ele ia lá no Twitter e falava... Ah, não, a Dogecoin. A Dogecoin, Que não é dele, né? Então. Não sei, né? É. O tanto que ele divulga, eu não sei. A Dogecoin, no ciclo de 2020-2021 ali, explodiu, deixou muita gente rica. E naquela época eu era completamente contra meme coin. Galera, meme coin são criptomoedas que não valem nada. Na verdade, elas são shitcoins, shit de cocô mesmo, Tô né? sabendo agora que pra mim era uma cripto, não uma meme coin. Mas é uma criptomoeda, porque tem a mesma tecnologia, só que não tem usabilidade. Então, elas vão para um nicho. Vai para a casinha aqui das meme coins, shitcoins. Aí tem outras moedas que vão para casa de real world assets, que são ligadas ao mundo real, que elas tokenizam alguma coisa do mundo real. Então, tem várias caixinhas das criptomoedas que quem entende vai colocando elas. A criptomoeda do Elon Musk é a Dogecoin. Nunca foi dele, né? Sempre ele colocava a fotinha de cachorro, que ela é um meme de cachorro, no perfil dele, ela pampava. E daí acabou que virou tanto hype que o próprio Trump lançou a meme coin dele, sem nenhuma usabilidade. Antes dele assumir a posse, porque ele ganhou em novembro e a posse foi só em janeiro. Então, antes dele virar presidente, porque isso tem que ser feito antes, ele como presidente não pode fazer isso, ele lançou a moeda dele e da Melanie, que é a esposa dele. Nossa, pampou tudo, valorização gigantesca em poucas horas. Chegou a bater, acho que $78 a criptomoeda do Trump. E hoje em dia, tipo, não vale alguma coisa, tá ali na casa dos $20, mas muita gente perdeu dinheiro, né? Agora, a do Elon Musk, a Dogecoin, o Elon Musk não chegou a falar que ia ser que vendas de Tesla iam poder ser pagas com Dogecoin. Ainda tem isso. Ainda tem isso? Ainda tem, só que eu nunca vi alguém comprando num Tesla com Doge. É mais mídia, né? O cara vai lá e compra um monte, fala, deixa eu pompar isso aqui, né? Deixa eu jogar esse preço pra cima. E quais são as suas cripto queridinhas? Tem algumas de usabilidade, né? Então, Bitcoin e Ethereum, são as duas maiores, não tem como deixar de ter, né? O Bitcoin a gente fala que é o ouro e o Ethereum é a prata. E depois tem algumas outras criptomoedas que eu gosto bastante. XRP, que praticamente ninguém gosta, mas eu gosto bastante. A BNB, que é uma criptomoeda da Binance, então o tokenomics dela é muito bem feito e ela
é de usabilidade dentro da Binance. Quem tem essa moeda BNB, ela paga menos taxa, e também quem usa a blockchain que se chama BIP20, que é a blockchain da BNB Chain, você paga taxas com a própria BNB. Então, esses tokens são queimados. Então, sempre faz com que a moeda vai cada vez mais valorizando. Eu comprei ela por $41, só para vocês terem uma noção. E hoje ela bateu $1.000. É uma criptomoeda que tem grande potencial, até porque por trás dela tem a maior exchange do mundo e que tem alguns serviços lá dentro que você precisa obrigatoriamente ter a BNB. Então ela é uma criptomoeda que não cai tanto quando as outras caem, porque a Binance oferece... Tem usabilidade. Tem usabilidade. Tem condições especiais para quem tem BNB lá. Então, eu acho que no meu portfólio essas são as principais. E daí tem outras com posições menores ali dentro do meu portfólio. Igual eu falei, tokens com usabilidade, né? Tem a Chainlink, que é realmente o que o nome dela fala, né? Chainlink. Ela é o principal oráculo que faz a interligação do mundo real com a blockchain. Ela que faz esse processamento de dados. Então, ela já tem parceria, por exemplo, com o sistema SWIFT, que é o sistema de transferência internacional. Ela tem muita usabilidade. Para mim, o preço dela está muito descontado. É uma moeda muito boa para estar valendo o que está valendo. A máxima histórica dela foi em 51. Atualmente ela está coisa de $26. Para mim, tem espaço para buscar esse 51 ainda. Tem a Ondo Finance, que é a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, tá por trás também, tem Ondo. A Ondo, ela tokeniza treasures americano, então ela é considerada um token de real world assets que realmente faz sentido no mundo real. É muito difícil nós, como brasileiros, ainda mais agora com o IOF na altura, investir nos Estados Unidos, por exemplo, né? E com a Ondo, você comprando a Ondo, basicamente ali você tem alguma exposição a isso. Não replica, mas você está um pouco exposto a isso. Ah, mas na minha carteira tem muita moeda. Se for deixar eu falar tudo que eu tenho aqui, porque eu tenho um pezinho em tudo e até eu me obrigo a ter, que daí eu fico olhando a cotação delas, porque você não Tem conteúdo, né? tem Skin the game. conteúdo. Eu sou skin the game. Me ferro às vezes por ser skin the game. E assim, e na sua visão, opinião, sei lá, Satoshi tá morto ou tá vivo lá com Elvis Presley, Michael Jackson e os demais? Ai, gente, Satoshi Nakamoto é o criador do Bitcoin. Agora, se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, isso ninguém sabe. As apostas maiores falam que é o Ralph Finney. Ralph Finney é um programador que já morreu ou não, né? Porque ele tá congelado. Considera morto ou não? Oi? Ele foi Essa eu não criogenizado. Pois é. Dava pra fazer isso. Pra mim isso é coisa de filme. Não, ele foi criogenizado e quem sabe quando tiver tecnologia ele tem Pra aquela... quê? Então, ele tinha aquela doença degenerativa, não sei se é ela o nome da doença, né? E daí ele pediu para ser criogenizado. E ele tem muito Bitcoin, né? Às vezes daqui um tempo consegue ressurgir com ele e ele vai ser multimilionário. Então, e o Ralph Finney, ele foi a primeira pessoa a postar Running Bitcoin e ele foi a pessoa que recebeu o Bitcoin do Satoshi Nakamoto, que talvez era ele mesmo, né? Ele mandou para ele mesmo, não sei. E ele também tinha um vizinho que inclusive, se você procurar Satoshi Nakamoto, vai aparecer a foto de um japonês. Esse japonês não é o Satoshi Nakamoto, mas o nome dele acho que é Dorian Nakamoto, que era vizinho do Ralph Finney. Aí você fala... Muitas coincidências, né? Onde tem fumaça tem fogo, mas não se sabe se é ele sozinho, porque a pessoa, galera, vocês não estão entendendo, a pessoa tem que ser um gênio em muitas frentes. Em tecnologia, em matemática, em contabilidade, tipo, a pessoa tem que ser muito fora da curva para fazer isso sozinho. E não querer holofote, né? Se eu faço um Bitcoin, esquece tudo. Eu falo para todo mundo. É fazer o storytelling do dia da hora que você abriu o sistema para começar a montar. Mas é por isso que deu certo. Antes do Bitcoin, galera, o Bitcoin não foi o primeiro, não foi a primeira tentativa de uma moeda digital. Mas ele foi a única que deu certo. E se você buscar no roadmap de moedas digitais, o criador do Bitcoin, ele foi tão maravilhoso que ele simplesmente não replicou os erros. Então, tudo que a galera que tinha tentado fazer moedas digitais fez, ele evitou fazer. E uma delas foi falar quem era. Porque o que aconteceu? O governo não quer. Imagina você simplesmente tirar a autonomia do governo a imprimir moeda.
Você acha que o governo quer isso? E as moedas digitais que quase deram certo, todo mundo sabia quem que era o criador. E fazia o que com essa pessoa? Pressionava, prendia, e daí não dava certo por conta disso. Então acho que o sucesso do Bitcoin também é por conta de ninguém saber quem realmente é Satoshi Nakamoto. É um pseudônimo, não sabe que se é uma pessoa ou um grupo de pessoas. Eu acho que, não sei se foi o mês passado, teve uma movimentação gigantesca de Bitcoin que a galera fala, cara, que talvez... Não era, Acho não que é. Não, porque a gente tem a carteira pública do Satoshi, que tem 1 milhão de Bitcoins lá dentro. Tem gente que manda Bitcoin por Satoshi, sendo que ele já tem 1 milhão, né? A galera é maluca. Eu que não mando o Bitcoin. Manda Bitcoin pra ele, mas É, a galera é maluca. A galera é maluca, não faz sentido, ele né? tem 1 milhão? Ele tem 1 milhão. Cara, hoje dá quanto isso? Ah, não faço nem ideia. Se fazer as contas aqui na cotação atual, é quanto que é a cotação atual? 600 mil reais, coloca aí. Meu Deus do céu, 1 milhão vezes 600 mil. É, Nossa senhora, nem cabe na calculadora. não Tá, cabe. 6Z11. Deixa eu ver se virando assim vai... Isso em dólar, né? A gente tá falando de em dólar isso, né? Não, 600 mil reais, né? Em dólar tá 117 mil dólares. Reais, isso dá 1.600 bilhões. 600 bi. É, ele tá quase entrando na lista dos homens mais ricos do mundo. Ele tá bem na beirinha. Ele é bem fora da curva. Que é 1 milhão. Coloca aí, em que posição que o Satoshi Nakamoto tá da pessoa mais rica do mundo? Vamos lá. Ele deve estar beirando aí. Eu nem sei quem é a pessoa mais rica do mundo. É o Elon Musk, entrou de novo. Ele... Qual... As ações da Tesla sobem e ele se torna o homem mais rico de novo, né? Então, Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Opa, cara. Vamos ver aqui. Como pessoa mais rica do mundo. Isso olhando de uma carteira só, né? Vai que ele tem mais de uma. Pode ser que ele tem mais de uma, né? E também Não, eu escutei uma teoria da conspiração também, que o Satoshi Nakamoto é o da Rússia lá, o... o Putin. O Putin. Tem várias teorias da conspiração. Tem gente que fala que foi o próprio FBI que criou o Bitcoin. Não, aí eu acho demais. Então tem muita coisa. Eu nem sei se nessa vida nós ficaremos sabendo quem de fato criou o Bitcoin. Hoje ele é a 11ª pessoa mais rica do mundo. É bom que o ChatGPT já até fala. Isso se for uma pessoa ou um grupo. Ninguém sabe exatamente. 11ª pessoa mais rica do mundo, galera. Do mundo. E talvez morto, né? Vai ficar pra quem isso? Ninguém... Ele teria cerca de 1,096 milhão de bitcoins que nunca foram mexidos. Mas essa fração é de gente doida que doou. E não era dele. A carteira iniciou com 1 milhão. Com o Bitcoin valendo aproximadamente 120 milhões, não, 120 mil dólares, a 130 mil dólares, isso dá 130 bilhões de dólares só em Bitcoin. Com esse valor ele ultrapassa pessoas como Bill Gates, Michael Dell, que deve ser o dono da Dell, né? Cara, vamos ver a lista aqui. O Fábio ficou extremamente curioso. Cara, eu acho que todo mundo deve ficar curioso, né? Só que tem um ponto importante também. O Elon, ele é o 11º, o Elon Musk é o primeiro. Só que assim, o Elon Musk tem ações de uma empresa. O cara tem dinheiro. O cara tem dinheiro? O cara pode liquidar. Gente, O cara pode liquidar, entendeu? Então assim... E tem espaço para liquidar 1 milhão. Se for pensar no sentido de liquidez... Ó, vamos ver aqui, ó. Elon Musk. Puta, é muito dinheiro. 384 bilhões de dólares. Larry Ellison, que eu não sei quem que é. Também não. 350 bi. Mark Zuckerberg, 250 bi. Jeff Bezos, 240. Larry Page, 200. Sergey Brin, 180. Bernard Arnault, que é o das roupas lá, das marcas, 150 bi. Jensen Huang, não sei quem que é, 150 bi. Steve Ballmer, puta, esqueci quem que é esse cara. Eu também não faço ideia. 150 bi e Warren Buffett 140 bi. Agora sim, se eu fosse, vamos lá, pegando essa lista aqui, depois o Satoshi Nakamoto. Mas se for pegar essa lista aqui, você pega a maioria, os que eu sei, né? Elon Musk é ação de empresa. Zuckerberg é ação de empresa e espionagem na nossa vida pessoal. Jeff Bezos, ação de empresa. Bernard Arnault, ação de empresa. Os outros eu não sei.
Esses caras tudo é ações de empresa. Você não liquida do dia, a não ser que Só se você faz um exit das operações que ainda tem que fazer um valuation, validar e tudo. O valuation tá aqui, né? Alguém tem que estar disposto a pagar esse valor. O décimo, que é o Warren Buffett, ele tem dinheiro na mão dele. Ele liquida amanhã quando a bolsa abrir. Sim. E o Satoshi Nakamoto, a mesma coisa. Então, assim, na real, se a gente for analisar com liquidez nessa equação, ele e o Warren Buffett vão estar no top 3, top 5 ali, na real. Só que se a carteira do Satoshi Nakamoto vender, o mercado colapsa. Sim. Ele consegue e não consegue, porque a carteira dele todo mundo tem acesso. A blockchain, galera, é um livro de registro público. Muita gente tem dificuldade em entender o que é blockchain. Entenda, blockchain. Então, entenda um bloco de transações de operações ligadas por uma corrente e depois outro bloco. E isso você replica. Bloco corrente, bloco corrente, bloco corrente. E isso é imutável. Não tem como você trocar a ordem, não tem como, depois de ser formado o bloco, alterar as operações. É o sistema é a tecnologia mais segura do mundo. Mais seguro do mundo. Então, quando você para pensar o porquê que o nosso dinheiro não está numa blockchain, a gente vai ter uma criptomoeda no Brasil que se chama Drex. O nosso dinheiro vai se tornar digital. Ah, Yara, mas eu já uso o Pix. Só que você saca em cédula a hora que você quiser. O Drex não tem a opção de saque. Ele já é feito uma moeda digital. E o Drex, quando ele surgiu, a ideia era ter uma blockchain. É ruim pra gente? É ruim pra gente, mas é ruim pra todo mundo. Porque do mesmo jeito que a gente vai ser vigiado, os grandões também serão vigiados. Só que agora, mês passado, Mudou. não vão utilizar blockchain. Então a parte ruim ficou pra quem? Entende? Porque a blockchain é a única coisa que nos dá segurança de ter algo imutável. Opa, tá aqui, validou. O político recebeu 50 mil de verba, ele pagou o fulano e ciclano. Se o ciclano devolver no negócio de rachadinha, vai estar no bloco, imutável, inalterado. Ele é pego, ele é preso na hora. Entende? E agora que não tem blockchain? O meu ponto na defesa da CBDC, que são moedas digitais de Banco Central, era sempre no ponto, a gente vai se ferrar pra caramba, mas eles também vão. Então a briga vai ser boa, porque eles também vão se ferrar. E agora sem blockchain? Comenta aí o que vocês acham dessa palhaçada. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. Mas vamos mudar um pouco o bloco aqui para a gente ir para metade final do podcast. Conta um pouco pra gente o que é o Torne-se Inquebrável. Ah, agora eu gosto. Ah, galera, Torne-se Inquebrável é a menina dos olhos para mim. Nasceu com o intuito totalmente em ajudar as pessoas. Tanto é que é um treinamento gratuito que eu fiz, né? Vocês puderam observar nesse pouco diálogo aqui que eu faço muitas coisas. E eu sempre falo que para a pessoa se tornar de fato inquebrável, ela tem que ter várias frentes de geração de renda. Só que não só isso. Você tem que ter algo de blindagem patrimonial. Então, para você de fato se tornar inquebrável, o dinheiro que você ganha tem que estar em segurança. Porque se o dinheiro que você ganha está na poupança, o Collor pode vir e bloquear. E daí? Você não é inquebrável, né? Você pode ser multimilionário, seu dinheiro está lá bloqueado. Se o governo faz uma cagada como a Argentina fez, todo mundo que era rico acaba ficando pobre. Venezuela, por exemplo, você pode ser milionário lá e você se torna pobre. Então, são métodos de você se tornar inquebrável, tanto em criação de riqueza, em criação de patrimônio, quanto em blindagem patrimonial. Então, eu falo que o Torne-se Inquebrável é um método de alavancagem com blindagem patrimonial. E lá eu ensino várias frentes que eu faço no meu dia a dia. Então é super skin the game e é gratuito para você se inscrever. A gente pode deixar o link para você se inscrever aí. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para a galera se inscrever. E daí, Fábio, lá eu falo sobre leilão de imóvel, leilão de veículo, como você arremata o seu primeiro imóvel pagando 50% do imóvel e dando 10% do valor da arrematação à vista. E nunca se teve tanto leilão quanto agora, Fábio. Aumentou do ano passado, que já teve muito leilão, para cá aumentou 25% de imóveis indo para leilão. Então, eu falo que é a chance de uma década aí de você, de fato, pagar barato um imóvel. Só um exemplo, galera. Tem um imóvel que é 200 mil, ele vai para leilão por 100 mil, e lá você pode comprar parcelado. Você dá 10% à vista e parcela o restante. Então, a pessoa precisa ter 10 mil para participar de um leilão, e ninguém sabe disso. Então, quando eu criei o Torne-se Inquebrável, eu pensei o seguinte:
eu vou ensinar o que você não aprende na escola. Você aprende mitocôndrias na escola e você não aprende o que é um leilão. Olha a discrepância que tem aí. Será que o sistema de educação é feito para te blindar ou te alavancar financeiramente? Ou só um roteiro ali falar, pronto, concluído? Então eu quis fazer o Torne-se Inquebrável falando sobre leilão, falando sobre as maneiras de utilizar consórcio, que são inúmeras. Não é só para você trocar de carro ou comprar uma casa. Tem N maneiras de você utilizar consórcio, inclusive no leilão já aceita utilizar consórcio. Também eu falo sobre usinas fotovoltaicas, de você colocar o sol para trabalhar para você. Você é especialista nisso, né, o Fábio? E daí eu falo sobre isso, porque você colocando isso daí em cima do seu telhado, e se você não consome tudo, você pode ceder a sua capacidade produtiva para outra pessoa e cobrar por isso. Um ponto aqui que me veio um negócio aqui na cabeça, que eu acho que você não sabe desse investimento, porque eu acho que ninguém sabe, porque ninguém olha, Eu já ninguém quero. olha isso como investimento. Na hora que eu falar, você vai falar assim, que loucura é essa? Que dá pra gente até gravar uma aula lá. Você tem alguém, você conhece, você já fez uma análise do o quanto é bom investir em jazigo de cemitério? Nunca, né, Fábio? Onde já se viu? Então, Como assim? vamos lá. Tá vendo, ó? Aí, ó, conseguiu um investimento que ela não conhece e dá muito dinheiro. Vamos lá. Porque eu fui diretor comercial de um cemitério. Caraca, que diferente. Alguns anos atrás. Isso não vai funcionar em todos os cemitérios. Isso vai funcionar muito bem em cemitérios recém-abertos e mais novos. Mas vamos lá. Abriu um cemitério hoje. E geralmente o cemitério ele é grande, extenso e ele não é construído de uma vez, ele é construído por fases. Qual que é o local mais valioso de um cemitério? Perto da porta, eu acho. Perto da porta, perto das entradas, que tem cemitério que tem várias entradas. Você já parou, você não fez essa conta, mas se você conhecer alguém, eu sei mais ou menos essa conta. Quanto que valoriza um jazigo de cemitério em 10 anos? Não tenho nem noção. Nem o Bitcoin ganha. Você tá brincando. Tô falando sério. Por quê? Quando abre um cemitério, principalmente os primeiros, você consegue comprar mais barato. Vou dar o exemplo do cemitério lá que eu era diretor. Você ia na estratégia comercial de um cemitério, que todo mundo acha que vai comprar jazigo de cemitério na hora que vai precisar. Se fizer isso, paga muito mais caro. Só que se você comprar antes, cara, a gente tinha planos em 64 vezes. Nossa senhora. Tinha um específico lá que era Não tinha nem ideia. R$150 por mês a parcela. Durante muitos anos. Então, quando abre... A ele abre prefeitura por não lote. dá isso? Então, Aquela expressão de não tenho Então. nem onde cair morto é verdade, então... esse é o ponto. Tô falando de cemitério particular. Ah, tá. E aí tem cidades que não tem cemitério particular. E quando lança, as famílias ricas, quem tem mais condição financeira, ou enfim, eles falam, cara, beleza, agora eu não preciso mais ir pro cemitério público, porque o cemitério público é muito ruim a infraestrutura, em qualquer um. Então, o que foi que aconteceu a cidade que eu tava? A cidade que eu tava não tinha cemitério particular. E é uma cidade muito rica, 80% do sal do Brasil é produzido lá, era o maior, uma coisa assim, local do Brasil de perfuramento terrestre de petróleo da Petrobras. Então, é a segunda cidade mais rica do Rio Grande do Norte. Então, é uma cidade que tinha muita gente rica. Eles não tinham cemitério particular. Nossa. E o público lá, cara, nego abria cova, abria a cova, tirava, né, roubava e vendia no cemitério público. Cara, o cemitério público é foda. E aí o que aconteceu? Quando você abre o cemitério privado num local assim, todo mundo que tem dinheiro vai querer se transferir pra lá. Então assim, e quando você compra o cemitério, quando você compra o terreno antes, você tem parcelamento de zilhões de anos. Por quê? Porque pro cemitério é interessante pra ele é fluxo de caixa. E a inadimplência zero, porque ninguém deixa de pagar. Que se você deixar de pagar quando você precisar usar, você não consegue usar. Então você compra um terreno lá com parcelica desse tamanho, e vamos lá, que você compra um terreno por R$15 mil. No primeiro loteamento do cemitério, por exemplo, na entrada ali. E o metro quadrado é cemitério. caríssimo, né? Quando você compra é barato o metro quadrado. Mas ó, você veja bem. Não, o metro quadrado é caríssimo, porque ele é pequeno. É, pequeno. Só que um terreno desse, que você pagou R$10 mil, em 10 anos, se ele for na localização boa, pode ter certeza que ele vai estar mais de R$50 mil.
Olha, eu amanhã procurando jazigo pra comprar. Entendeu? Então, assim, porque foi essa copy que eu usei pra vender, pra captar lead via tráfego pago. Era mostrando para pessoas que É rentável. Daí você começou a vender pra e é investidor e rentável, não pra e é- quem tá pensando e é- que vai morrer. e é rentável. Porque assim, você paga parcelica pequena e depois que ele tá pronto, você paga lá por ano 300 e poucos reais. Daí tem uma mensalidade. Tem porque é não é suporte, é da manutenção do lugar, jardinagem, essas coisas. Só que assim, Você tem conta até depois que você morre, gente. só que e ele não tem risco. Não tem risco. Cemitério uma vez construído, ele não é difícil quebrar. Cemitério não quebra. É. Cemitério não quebra. Então assim, não tem risco. Se for um cemitério particular. E os cemitérios particulares, por exemplo, lá agora... Porque tem a capela, daí você aluga a Então, capela pra quem quer se enterrar. Aí tem outro né? ponto. O próprio cemitério, ele vai dando upgrades. Então, lá na época não tinha crematório. Hoje eu acho que já tem, ou deve estar para fazer. Então, quando tiver o crematório, aquele vai valorizar. Uhum. Então, não tem capela. Mas quando colocar capela, vai valorizar. Porque aí em algum momento, alguém vai lançar um outro cemitério particular que vai virar concorrente. Então, esse que tem mais infraestrutura, aquele metro quadrado vai valorizar. Entendi. Só que você compra ele barato, parcelado sem juros, uma parcelica desse tamanho, Parcelado sem juros. Muito parcelado sem juros, uma parcelica desse tamanho. Então assim, é um negócio pra você comprar, gastar 300, 400 reais por mês e guardar. bom. Deixa lá. E deixa lá. Se morrer também já tem onde cair morto agora. Daqui a 10, 15, 20 anos, você comprou um negócio a 5 mil reais que vai estar valendo mas lá para 50, 60, 70 mil, dependendo da localização. Por quê? Porque quando o cemitério tá muito grande, Nossa, ninguém quer ir lá pra... ninguém quer ir lá pro fundo. Ninguém quer ir lá pro fundo. Porque você tem que dar. O carro você estaciona no começo, você tem que andar um monte. É verdade. Ninguém quer esses mais pro fundo. Então, os da frente, ano após ano, eles vão ficando cada vez mais valorizados. Aí, gente. Mais uma. Essa eu Essa nunca você não tinha... sabia. Não, essa não. Vou ter que colocar ela no Torrents Inquebrável. Mas, basicamente, o Torrents Inquebrável é isso. Tudo que eu faço, quando eu comprar um jazigo, vai estar lá no Torrents Inquebrável. Gente, comprei isso daqui, daí eu vou falando do meu dia a dia. E coisas que ninguém sabe. Por exemplo, que tem lá, tem o seguro resgatável, né? Um seguro de vida. A gente tá falando em jazigo, já vamos falar logo de seguro de vida. Que ninguém gosta. Isso daí você já vai falar, a pessoa já... Até, eu não quero seguro de vida não. Quem ficar aí que se vire, né? Eu não vou deixar nada pra ninguém. Só que esse seguro de vida que eu falo lá, tem algumas empresas aqui no Brasil já que fazem. Você usa ele em vida. Então, eu, por exemplo, não tenho plano de saúde, porque eu quase não vou ao médico, então pra mim ainda não faz sentido. Só que eu sempre me preocupei no sentido de, e se eu perder a minha capacidade produtiva, como eu vou conseguir fazer a manutenção do que eu tenho? Se eu tiver qualquer doença grave hoje que me deixa inapta a trabalhar durante 3 meses, o meu faturamento cai, talvez as minhas condições diminuam, eu tenho que liquidar criptomoeda ou investimentos para arcar com isso. E esse seguro de vida, Fábio, qualquer doença grave, qualquer perda parcial, tipo, se eu perder um dedinho, eu recebo 1 milhão na hora. Esse é o... Pode falar nome. Pode falar nome? Gente, aqui no Brasil tem alguns já. Tem Prudential, MetLife. A Prudential e a MetLife são empresas internacionais. Eu vou dar 2 referências que a galera vai saber. Prudential, você já deve ter visto alguém sentado em algum café ou restaurante escrevendo ao contrário numa mesa conversando com outra pessoa bem vestido. Que o vendedor da Prudential é o que escreve ao contrário. Por quê? Não, ele escreve ao contrário. Quando ele faz... Você nunca tentaram te vender Prudential, né? Não, eu tenho Prudential. Mas eu nunca reparei nisso. Vamos lá. Os que eu conheci, eles pegam, ao invés de eles escreverem assim, eles escrevem assim. Pro cliente ir vendo. Ao contrário. Pro cliente também ir acompanhando, acontecendo. E MetLife, pra quem assistiu Transformers, é o que tem a torre lá e os robôs. Eu não lembro se é o Bumblebee ou o outro, passa assim na frente, para em cima assim, tá escrito MetLife. Eles têm um prédio, acho que é Nova York? Onde que é? Eu acho que é Nova York. Eu também acho que é Nova York. Mas enfim, tem essas 2 empresas que são internacionais, já tem... A Prudential tem 1%, salvo engano, tá? 1% do PIB mundial. Melhores vendedores que existem no mercado. É mesmo, treinamento inacreditável. Eu compro porque eu gosto, galera, porque veja bem, faz uma conta comigo. Eu pago lá, hoje em dia, eu pago R$1.800 por mês de seguro de vida. Eu tenho uma pólice que me garante 1 milhão em vida para qualquer doença grave. E não é a Yara tá doente, tá internada, não. É o laudo. A Yara foi diagnosticada com câncer. 1 milhão. A Yara foi, 1 milhão. E se eu, por algum motivo, ficar internada, eu ganho R$1.000 por dia de internação
com um limitador de 1.000 dias, que daí também dá 1 milhão, porque o valor da minha pólice é 1 milhão. Beleza, não usei em vida. Se eu morrer também, a minha irmã, que é a beneficiária, recebe 1 milhão. Isso, eu tô pagando 1.800. E se eu nem morrer, nem ficar doente, nem nada? Depois de 10 anos, eu faço a quitação disso. E todo o dinheiro que eu paguei, eu consigo resgatar corrigido por IPCA, que é a inflação. Então, eu não perdi poder de compra com esse dinheiro que eu fui pagando. Então, é como se fosse um seguro de carro. Você fez um seguro pro seu carro, tá pagando. Fiquei o ano inteiro, não bati. Lelele, não precisei usar. Me devolva. Corrigido. É basicamente isso, galera, que eles fazem. E o que é mais legal e que tem muita gente que usa, não paga imposto. Então, eu vou pegar esse dinheiro daqui 10 anos, se eu quiser pegar, né? Porque daí eu tenho já uma pólice quitada, porque é uma pólice de 1 milhão, que eu quito ela com 200 e poucos mil. Faz a conta aí. Eu comecei pagando ela 1.300, agora tá 1.800, que ela vai reajustando também. Isso se você quiser que reajuste. Se você quiser manter, você mantém. Do jeito que você quiser. Eu vou ter pagado nela 200 e poucos mil, mas eu tenho uma pólice quitada de 1 milhão. Então, quando eu morrer, ele já fica por herança pro meu filho. Porque daí é um seguro de vida, ele perde as características de uso em vida, porque daí eu parei de pagar também. Deu 10 anos, eu paro de pagar, ele tem lá só esse intuito de morte. Aí eu já não me preocupo mais com herança pro meu filho, porque meu filho já tá com 1 milhão garantido ali. Mas se eu quiser pegar, eu já pego tudo isso com o IPCA. Juros sobre juros, e eu não pago R$1 de imposto. E sabe o que é mais legal e por que muita gente usa? Ele é imbloqueável, inconfiscável. Você pode ter ação na justiça trabalhista e ter perdido que ele não bloqueia. E muita gente usa por conta disso. Muita gente usa por causa do imposto também. Muita gente usa, eu conheço assim, não vou falar nomes, mas eu conheço médicos que recebem dinheiro em espécie cirurgias e ao invés de colocar na conta do banco, fala para a pessoa pagar um seguro para ela. Que daí ela vai pegar daqui 10 anos, ela vai pegar corrigido por IPCA, sem imposto nenhum. Para quem tem comércio, essa galera que trabalha muito com dinheiro, é uma excelente opção. Daí eu falo sobre isso, que ninguém conhece, falo sobre leilão, que ninguém conhece, falo sobre consórcio e as utilidades do consórcio para você utilizar Eu ensino 7 formas de utilizar consórcio. Eu faço consórcio já tem 8 anos. Preciso assistir essa aula. Eu não entendo absolutamente nada. Ninguém entende de consórcio e usa da maneira errada. Até tava conversando. Pra mim, consórcio é para comprar moto. Não. Na minha cabeça é isso. E aí que a pessoa... Consórcio é o dinheiro mais barato que tem no mercado. E eu, na construtora, sempre fiz um consórcio de 100 mil por ano. Porque eu fazia casinha Minha Casa Minha Vida, 100 mil dava para eu construir uma casa. Aí quando a minha realidade foi mudando, agora eu passei a fazer um consórcio de $500 mil por ano. E conforme ele vai sendo contemplado, eu consigo me alavancar comprando imóveis. Vamos supor, agora mesmo estava negociando um imóvel lá no Rio de Janeiro, 420 mil, Airbnb, que me dá em torno de R$6 mil mês. A parcela desse consórcio de $500 mil, antes da contemplação, é 1.397. Posterior à contemplação, fica ali em torno de 2.800. Eu ganho 6 no Airbnb. Então, a partir do momento que eu fui contemplada... Você compra Airbnb, pega o dinheiro do aluguel, paga e sobra. Isso se chama alavancagem patrimonial. E ninguém usa, ninguém faz. O dinheiro mais barato. Procura aí, Pablo Marçal falando de consórcio. Os caras ricão só usam consórcio. Esse é o problema. Eu escutei o Pablo Marçal falar disso e eu falei, puta, cara, deve ter alguma coisa estranha. Não, e pior que funciona. Pior que funciona, porque você pode pegar um bem que você já tem, colocar ali como garantia e investir na sua empresa. É um ponto... Gira, né? Você tem que pesquisar e a empresa você vai fazer consórcio. Tem muita coisa ruim no mercado. Eu já passei por todas. Eu faço tem 8 anos, já passei por praticamente todos. A média aí é 1,2 de taxa de administração por ano, mais o reajuste do INCC. Dá muito mais barato do que a nossa Selic, que tá 15%, né? Mas entra lá no Torne-se Quebrável, o link tá aí, vocês vão assistir lá tudo sobre consórcio também. Falo também, Fábio, coisas que ninguém sabe. Para que serve uma holding, para que serve uma trust, para que serve uma offshore, o que é êxodo fiscal, como que você faz uma cidadania estratégica no Paraguai, no Uruguai, para você se blindar e pagar menos imposto de maneira legal. Você pode fazer legalmente tudo dentro da lei, uma cidadania no Uruguai, por exemplo, que tem vários incentivos e isenções. E daí ficar operando no Brasil, mas com sede no Uruguai ou no Paraguai. E ninguém sabe disso, na escola não te ensina, não tem faculdade disso. Então, o Torne-se Inquebrável, o que eu pensei? Cara, como é que eu vou ensinar essa galera a ganhar dinheiro? Daí eu ensino sobre investimento internacional e nacional, ensino sobre criptomoeda, tudo uma palhinha lá, né, óbvio. E daí são vários pilares. Investimento nacional, investimento internacional.
consórcio, leilão, seguro, e daí você vai se tornando inquebrável com várias bases. Então, se cai um, se cai outro, você se mantém em pé, entende? Minha mãe falava uma coisa parecida, que é não deixe todos os ovos na mesma cesta. É basicamente isso. Quantos alunos tem lá hoje? A gente está com 1.600 e alguma coisinha de alunos ativos, né? Mas que já passaram comigo, já está chegando em 4.000 pessoas. Ô, louco, muita gente. Muita gente. E aí agora você vai fazer um evento. Agora criou vida o Torne-se Inquebrável, Fábio. Então explica um pouco pra gente como vai ser o evento, quando vai ser o evento, quem pode participar do evento. Ah, que legal. O evento chama Torne-se Inquebrável. A gente fez uma jornada do Torne-se Inquebrável toda online com esse curso gratuito. E daí eu senti que estava na hora da gente criar vida e, de fato, fazer um evento. Então, no dia 22/11, eu aluguei uma big casa lá no Morumbi, em São Paulo. Ela já tem a infraestrutura, tanto para as palestras quanto para a questão de network. Ó, teve venda. Esse é o som da prosperidade. Muito bom, o ambiente aqui é agradável, gente. Você sente, ó, prosperidade realmente. Ó, e aí a galera vende, não sei se o pessoal tá conseguindo escutar aí no vídeo, mas tem um canto de guerra, não sei como é que o pessoal chama, mas vendeu, é sino e hino, e tem o hino ali. Muito bom, a cultura tá boa aqui, galera. Até eu tô quase pedindo um emprego pro Fábio aqui, vou sair daqui ou ali. E se você quer ter essa cultura de vendas na sua empresa, vai ter o link aqui embaixo. Venha para a consultoria da MX3, que a gente ensina isso para todos os nossos clientes. O que nós aplicamos aqui, nós passamos para todos os nossos clientes na consultoria. Eu sou cliente, galera. Você quer se tornar inquebrável? Ó, MX3. Eu já tô Muito bom. já Sim, tô aqui aí o evento... Então, daí o evento vai acontecer no dia 22/11. Vai ter vários especialistas de todas essas áreas que eu falei para vocês. O meu treinamento é totalmente gratuito, então esses especialistas vão lá, porque de fato eles fazem isso, vivem isso, e eu vou dar o treinamento de criptomoedas, né? O evento presencial vai ter a capacidade de 450 pessoas, ainda não abriu para venda, às vezes na hora que vocês estiverem assistindo já abriu também, a gente deixa o link aí para vocês. Vai ser um evento completamente diferente, Fábio, porque eu não queria um negócio engessado dentro de um teatro que as pessoas só escutam e não tem a chance de perguntar. Então, essa mansão que eu aluguei, ela vai ter café da manhã, almoço, coffee break e um coquetel com DJ à noite, justamente para a gente interagir. Eu gosto de escutar vocês, eu gosto de sentir a sua dor. Olha, Yara, eu acho que eu não tô prosperando porque eu fiz isso, isso, isso. Tem muita gente que já errou, que quer contar a sua história, que como superou. Então vai ser um evento diferente, onde a gente vai ter muita palestra legal, muita gente legal. Ainda não posso abrir os nomes de quem estará lá no nosso time. E esse momento de interação, de network, que eu acho que essa ambiência, onde você está, faz você prosperar, é o que eu busco no Torne-se Inquebrável e te fazer aí galgar novos rumos, atingir sua liberdade financeira e estar protegido, né? Que eu acho que a gente vive uma sensação de insegurança jurídica aqui no Brasil, uma insegurança de tudo, e lá a gente vai traçar um caminho para se tornar blindado, né? Com esse êxodo fiscal, com offshore, com holding, com cripto, fazendo autocustódia. Vai ser um evento, assim, que eu tô ansiosa. Eu estarei lá, com certeza. Olha que maravilha, dia 22/11. Então você acho que o primeiro passo é, clica no link que vai estar na descrição do vídeo aqui, torne-se inquebrável, já vai acompanhando as aulas, já faz aí um aquecimento. Sim. E siga a Yara no Instagram, que assim que tiver o link de venda, aproveita que são só 400 vagas. Eu já sei que é uma big de uma mansão, tenho certeza que rapidamente vai acabar essas 400 vagas. Então aproveita e deixa aqui pra galera como que o pessoal te encontra, quais são as suas redes sociais. Ó, o meu Instagram, anota aí, é Yara com I, _ e o Tamires é com TH. THMIRES. E daí é do mesmo jeito, no Kawaii, no YouTube, no TikTok, no LinkedIn, todas as redes sociais, é só replicar isso daí e vocês me encontram lá. Show de bola. Yara, obrigado pelo conteúdo, pela aula de cripto principalmente, me tirou várias dúvidas aqui, pela aula de consórcio também, agora eu entendi e vi que no que o Pablo falava lá não era golpe. Não é. Realmente funciona. Estou muito ansioso para o seu evento, com certeza estarei lá para acompanhar. E, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ah, que isso. Obrigada por você que acompanhou aí também até aqui. Não esqueça de entrar no Torne-se Inquebrável, que eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave aí na sua vida. E, Fábio, só te agradecer pela MX3 estar me acompanhando nessa minha jornada também de estruturação aí, de growth, de marketing, de tudo, né?
E também pelo convite aqui do podcast. Eu sempre falo que santo de casa não faz milagre. Eu sempre vou pro evento em São Paulo, no Rio, Brasília, podcast nesses todos os lugares. E esse é o primeiro podcast em Londrina que eu tô participando. Então, muito obrigada. É uma honra. Obrigado. E galera, mais uma vez, não deixe de seguir o canal aqui da MX3 no YouTube, ativa o sininho, vai receber todas as notificações, tem podcast toda semana, tem mais outros vídeos analisando cases de sucesso de empresas, tem os shorts, então tem muito conteúdo para você aqui no canal da MX3, então assina o nosso canal, ativa o sininho e esse vídeo aqui, além de você curtir, aperta aí no compartilhar, não vai durar mais do que 5 segundos e manda para os seus amigos, para os seus parceiros, para os seus parentes, para quem você estuda, enfim, envia para todo mundo, porque a aula que a gente teve aqui hoje de cripto, de consórcio, de como se tornar inquebrável, foi sensacional. Obrigado à audiência de todos e nos vemos na próxima semana em mais um MX3 Cast. Valeu, galera!